Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para vocês que já me acompanham há algum tempo, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira, então eu quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra em seu formato online, verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone distribuição, ou se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Bem, pessoal, hoje o meu entrevistado vai nos apresentar e ao mesmo tempo esclarecer o que vem a ser a Casa do Empreendedor aqui na cidade de Osasco. Eu estou falando de José Monção, que é diretor de desenvolvimento econômico da Secretaria de Indústria e Comércio e Abastecimento da Prefeitura do município de Osasco. Então, eu já começo assim, senhor diretor, seja muito bem-vindo ao Bem Mais Osasco em TV. Obrigado, Vandercília. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você pela primeira vez aqui no seu programa. Isso, eu demorei para te chamar, né? Não, foi cada coisa a seu tempo, né? Mas agora que você aprendeu o caminho, você volte sempre. Tem uma frase que eu gosto muito, né? E ela é do rei Salomão, que diz assim: tudo é lindo ao seu tempo. Que assim seja. Então tá. Como o programa é curto, eu já vou assim te atropelar e já vou fazer a seguinte pergunta, tá? O que é ser um empreendedor? É uma pergunta bastante profunda, né? E se a gente pensar do ponto de vista do empresário, né? De alguém que vai começar uma empresa ou tem uma iniciativa de abrir o seu próprio negócio, empreender seria ele identificar uma oportunidade de negócio, né, no mercado, uma oportunidade de mercado, seja ela qual for, e aí a partir daí ele começar a desenvolver essa ideia, essa oportunidade e fazer vingar, fazer com que ela se torne uma empresa. Né? Agora, do nosso ponto de vista, enquanto gestores públicos, empreender seria pegar esse conjunto de pessoas, de investidores, de empreendedores, todas essas pessoas que identificaram essa ideia e transformar isso num mecanismo de desenvolvimento econômico para atender toda a sociedade, toda a cidade, né? Então, eu, enquanto gestor público, eu penso esse conjunto de coisas, mas sempre voltado para o desenvolvimento da cidade. Então, eu vou um pouco mais além, né? Entendi. Então, como que eu posso fazer, assim, a pergunta, já que você vai mais além, você pensa em cidade inteira, e eu estou humildemente pensando ainda no indivíduo, né? Aquele que está começando, coisa e tal. Então, quando ele se percebe um empreendedor, quais são as ações que ele tem que ter para tirar a coisa ou da cabeça ou do papel? Quero montar a minha empresa, quero ter o meu escritório, enfim. Quais são as ações que ele tem que ter? A primeira coisa, ele precisa se informar, né? Se informar bastante, estudar bastante aquilo que ele está pretendendo fazer, a atividade em si, o mercado, quem é o concorrente, o que ele vai precisar em termos de investimento para fazer aquilo vingar, né? E aí ele só abrir isso quando ele tiver a plena certeza que é aquilo mesmo, né? Então ele precisa ter um mínimo de planejamento para ele começar, porque o que a gente percebe é que a pessoa muitas vezes ela quer ser empreendedora e ela pega os recursos que ela
conseguiu juntar ali a duras penas, às vezes até de uma vida, né? E jogar numa ideia, mas sem preparo nenhum, né? E a gente chama isso na Casa do Empreendedor, até usei essa imagem, uma outra fala que a gente fez, na hora veio na cabeça, né? De você começar a casa pelo telhado e não pelo alicerce. Então, quando você começa pelo alicerce, a casa vai cair, porque ela tem que ter toda uma base de sustentação até você chegar no topo. E o que a gente percebe muitas vezes é o contrário, a pessoa começar por cima e não ir atrás dessas informações, sedimentar bem aquilo que ele está querendo antes dele partir para uma coisa efetiva, né? Tá. E a gente tem deparado com muitos casos assim, né? Tá. Bom, parece brincadeira, mas a gente já está chegando no final do primeiro bloco, tá? E a minha próxima pergunta vai ser exatamente o que é a Casa do Empreendedor. Então, você vai elaborando a resposta, José Monção, porque parece que para eu tirar do papel e começar pelo alicerce e não pelo teto, a Casa do Empreendedor poderá me ajudar. É isso que eu estou entendendo? É isso mesmo. Está certinho a minha linha de raciocínio? Está correto. Então tá. Pessoal, voltamos já. Não saiam daí. Olá, estamos de volta. O bate-papo hoje é sobre empreendedorismo. Estamos com José Monção, que é diretor da Casa do Empreendedor. E no bloco anterior ele estava falando que o ideal é que a gente construa os sonhos, né, o nosso planejamento pelo alicerce e não pelo telhado. E eu, né, sendo uma microempresária ou uma empreendedora inicial, ao chegar na Casa do Empreendedor, o que eu encontro lá? O que ela me oferece? Enfim, fala um pouquinho sobre a Casa do Empreendedor. Tá, então a Casa do Empreendedor, ela foi constituída com dois objetivos básicos, né? Primeiro, dizer que ela é esse processo que acabou chegando à Casa do Empreendedor, né? Ele começa desde 2005, é todo um processo que envolve desburocratização, para você formalizar a empresa, passou até por uma reforma no Código Tributário, para baixar a carga tributária para o pequeno empreendedor, para dar condições para ele se desenvolver na cidade. Então, isso faz parte de toda uma política pública pensada nesse sentido. Okay. Tá? Agora, o primeiro objetivo é o seguinte: você levava antes 140 dias para abrir uma empresa e era muito burocrático, tá? Então a gente conseguiu, num primeiro momento, reduzir esse tempo de 140 dias para 15 dias, no governo anterior do Emídio. Com a Casa do Empreendedor, o Lapas, prefeito atual, ele falou que a gente podia criar a casa e dar um salto maior nisso e melhorar algumas coisas, né? Então a gente aceitou o desafio. Convidamos alguns parceiros para pensar a casa e aí a gente começou a colocar em prática essa ideia. Então, uma das coisas foi você desburocratizar mais ainda, você descomplicar mais ainda o que já tinha sido, que era muito complicado no passado. Então, a gente conseguiu reduzir de 10 dias, de 15 dias para 10 dias e agora para para 6 horas. Até 6 horas a gente formaliza uma empresa em Osasco, né? E aí nós fizemos vários projetos pilotos, né, até para a gente ter um tempo razoável para divulgar para a população, né, um tempo assim seguro, prazo de 6 horas, mas esse tempo ele gerou em torno de 45 minutos a 2 horas, para você olhar o contrato social, você ver se o objeto social ali estava certo, para ele conseguir todas aquelas licenças que é CNPJ, NIRI, inscrição estadual, etc., para depois, para você dar a licença municipal. Porque o que acontecia antes? Essas coisas estavam todas, cada coisa em um lugar, espalhado pela cidade.
Então, o que acontecia? O empreendedor ele podia ir na junta comercial, registrar um contrato social de uma empresa, mas ele não sabia se era viável o local onde ele escolheu. Então, ele não tinha a informação da prefeitura. Então, primeiro ele fazia uma coisa, para depois ele vir fazer outra. Então, houve casos, por exemplo, teve um caso em 2010 do empreendedor que ele abriu uma empresa, fez toda uma reforma estrutural num prédio, levantou pé direito, etc., registrou o contrato social, mas na hora de viabilizar mesmo a empresa, aquele local não era permitido, a atividade que ele escolheu. Então, o que aconteceu hoje? A certidão do uso do solo, que é esse termo de viabilidade, se o negócio pode ou não naquele local, ele é retirado online. A pessoa entra no site da Casa do Empreendedor, ele consegue imprimir isso e verificar se a atividade é permitida. Então, ele começa esse processo e ele pode começar do próprio escritório ou de casa mesmo, preenchendo ali, ele vem na casa e finaliza o processo, né? E ele pode vir antes também e tirar todas as informações antes de começar. E muitas vezes a gente até aconselha, olha, não é... Você devia pensar mais, não começa ainda. Uhum. Né? Porque o microempreendedor, ele tem, não sei se característica, mas ele acaba pecando até por falta de conhecimento, por falta de estrutura, porque grandes empresas pesquisa isso, pesquisa aquilo, faz uma série de pesquisas e o microempreendedor não. Ele vai na raça, né? Na cara e na coragem e abre. Porque o empreendedor grande, ele tem ali recursos, né, para ele contratar um técnico, para ajudar a pensar, né? Se é um caso de estudar bem o contrato social, ele vai contratar um advogado, ele vai chamar um economista, ele vai chamar um administrador, ele vai pensar bem o seu plano de negócio antes de começar. E o pequeno não, ele teve uma ideia maluca lá, então ele vem com a cara e a coragem. Exato. E ele já quer abrir a empresa, e ele já quer entrar no financiamento alto. E aí, pelo que eu entendi, a própria Casa do Empreendedor fala, não, amigo, menos. Isso. Então, por exemplo, a semana passada mesmo eu atendi um empreendedor que ele tem ideia de abrir um negócio e ele já queria entrar num financiamento de R$70 mil numa dívida, que aí eu comecei a estudar com ele, mostrar os problemas que ele teria ali. Ele falou, quer saber, eu vou pensar mais um pouco, vou levantar mais informações. Eu falei, você já tem bastante coisa aqui para elaborar o seu plano de negócio. Mas eu acho que ainda não está consistente. Você precisa investigar mais isso, mais aquilo. Até dei umas pessoas do mesmo ramo que a gente já tem relação, né? Falei, conversa com essas pessoas que já estão no ramo, vê se é isso mesmo, se é esse valor que eles estão ganhando, que você colocou aqui no seu papel, né? No seu planinho aqui, que você acha que vai faturar isso por mês. Vê se o mercado está isso mesmo, dá uma pesquisada, né? Então, ele foi embora pensando em estruturar melhor, pesquisar melhor, e aí ele vem e a gente vai dando as dicas, né? Então, a gente ajuda ele a pensar o plano de negócio, né? Fazer até um planejamento estratégico antes de chegar no plano de negócio, o que ele vai gastar, quanto, onde... Depende muito do projeto, né? Se a gente vê que já tem uma certa consistência, a gente dá mais um empurrãozinho. Então, por exemplo, nós pegamos, há um tempo atrás, uma empresa que ele presta serviços. E aí ele descobriu, identificou uma oportunidade que ele pode fabricar um equipamento para atender aquele serviço que ele presta, né? Então, a gente foi aqui numa universidade, que é parceira da casa, numa faculdade, né? Posso até falar, a FATEC, que é uma faculdade de tecnologia do município, a nossa parceira. Eles têm lá o curso de gestão estratégica e também eles ajudam no plano de negócio e até planejamento tecnológico, que eles têm também o curso lá de automação industrial. Então, eles analisaram, ajudaram a elaborar um plano estratégico da empresa, que está migrando de serviço para a indústria, né, que é a ideia deles. Depois foi pensado o plano de negócio e depois, no fim, toda uma análise ainda do produto que eles estão querendo desenvolver, da possibilidade ou não dele desenvolver esse produto. E vai ser possível
é o nosso primeiro case, por exemplo, da casa, que a gente está ajudando a elaborar para ir para o mercado. Então, esse mecanismo todo, né, que eu falei, eram 2 objetivos da casa. Primeiro é garantir a abertura da empresa, que ele abre a empresa ali atendendo toda a legislação, com a documentação correta, né, que ele pode colocar alguma coisa no contrato dele que não é aquilo realmente que ele vai fazer. Às vezes ele coloca lá um monte de atividades, né? Então não tem foco nenhum aquilo que ele está querendo fazer. Então ele precisa definir o foco da empresa, o que ele quer, o que ele vai realmente fazer, para a gente até poder ajudar ele a trabalhar naquela ideia, né? Então nesse caso aí dessa empresa, nós conseguimos 3 tipos de apoios que foram muito fundamentais para esse empreendedor. E a gente está chamando isso do quê? De mecanismo de sustentabilidade e longevidade da empresa. Por quê? Nós abrimos ao longo desse tempo todo que eu falei que a gente desburocratizou. Eu vou te interromper, porque senão você vai começar, eu vou, em algum momento eu tenho que te interromper. Tá então, bom. antes de você desenvolver, pessoal, a gente já volta para ele explicar essa história do case, da longevidade da empresa. Voltamos já já. Olá, estamos de volta. O bate-papo hoje é sobre empreendedorismo. Estamos com José Monção, diretor da Casa do Empreendedor, e nós fechamos o segundo bloco falando sobre a duração de uma empresa, né? No seu ponto de vista e pela experiência, o que você acha que é o segredo para fazer com que a empresa dure muito tempo? Então, ela precisa estar bem informada, ela precisa estar bem organizada, ela precisa saber bem sobre o que ela está desenvolvendo, conhecer bem do produto, conhecer bem do mercado, quem são os seus clientes, né? Relacionamento com clientes, se ela tiver colaboradores na empresa, né? Ela tem também que estar desenvolvendo esses colaboradores em função do próprio negócio. Ele tem que gerir bem aquilo que ele está fazendo. Tem Era que ser a um pergunta gestor. que eu ia te falar, né? Porque normalmente o empreendedor, ele é, assim, bom para trabalho, mas a parte administrativa, normalmente o empreendedor peca. Você tocou num ponto aí fundamental. A gente tem recebido empreendedores na casa, assim, eles já estão com a empresa há um certo tempo, desenvolvendo, com bons clientes captados no mercado, prestando serviços ou vendendo algum tipo de produto. Mas aí quando você vai olhar, a gestão do negócio dele é muito precária. Então ele fala assim, porque eu estou pedindo para o irmão meu sair do emprego para vir me ajudar. Só que o irmão dele mexe em outra área que não tem nada a ver. Então aquela coisa, por exemplo, de que ele confia no irmão, mas ele ainda ele é fechado para confiar, por exemplo, de contratar um estagiário, né? Nós temos na cidade, sendo formados nesse momento, por volta de 25 mil alunos de nível superior hoje, tá? Então isso é uma mão de obra muito rica para você contratar, por exemplo, pagando uma bolsa de estágio para ajudar você a desenvolver o seu negócio, dependendo já do potencial, do tamanho dele, dá para você sustentar um estagiário. E ainda você percebe muito isso, o empreendedor querendo tirar o irmão, ele fala, não, isso aí eu não gosto de fazer, é minha mulher que cuida, né? Então ele tirou a mulher lá de outras funções que ela tinha e ela vem ajudar a administrar a empresa, né? Nada contra ele trazer a esposa, ou trazer o filho, ou trazer o irmão. Mas ele fala, o meu filho, o meu sobrinho está estudando informática, ele vai desenvolver um programa para mim, para eu conseguir administrar o meu negócio no Excel, né? E já tem um monte de programas de gestão no mercado para ele poder implementar o seu próprio negócio, saber quanto ele faturou, quanto que ele vai pagar, imposto quanto que né, o que ele lucrou com aquilo. Existem esses programas já no mercado, só que ele não tem conhecimento. Aí tem os que falam, mas eu detesto cuidar dessa parte administrativa. E aí é aquela coisa, né, que o
pessoal fala no interior de pegar o touro pelo rabo, né? Então, quem quer ter o seu próprio negócio, ele tem que fazer aquilo que ele gosta e aquilo que não gosta. Ele tem que realmente... sobretudo, ser um bom gestor. Ser um bom gestor. Ele tem que administrar, ele tem que estar informado de tudo, né? E ele precisa, muitas vezes, ter um profissional ajudando ele a pensar. Ele precisa ter um contador, né? Ele precisa, dependendo já do porte da empresa, a empresa está crescendo, ele precisa ter alguém da área de administração ou de recursos humanos, dependendo da quantidade de funcionários que ele já conseguiu ter, porque são várias coisas que a empresa exige e que ele precisa de profissionais para estar cuidando. Muitas vezes ele não dá conta sozinho, mas ao mesmo tempo ele tem que dar conta de tudo, porque ele é o dono do negócio. Monção, eu vou te atropelar, porque assim, é triste, mas o programa está chegando ao fim. Responda assim, mais ou menos, sim ou não, tá? Vocês dão workshop? Sim. Sim. Vocês dão consultoria externa ou somente lá dentro da casa do empreendedor? Aí depende da demanda, por exemplo, né? Hoje a gente está desenvolvendo um projeto para a indústria de médio porte, em parceria com a Fundação Vanzolini, que é para melhorar a competitividade no mercado nacional e internacional. Entendi. E são técnicos da Fundação Vanzolini, ali da Poli, da USP, que vão em loco dentro da empresa para dar essa consultoria e sem custo nenhum para o empreendedor. Bom, percebo que a casa do empreendedor vai ter que virar freguês aqui no meu programa, porque cada programa a gente vai falar sobre uma atividade que vocês estão fazendo lá, não é isso? Tá. Bom, me diga uma outra informação. Então, só voltando, isso é um projeto para exportação, para ajudar a empresa a se preparar para o mercado externo. Tá. Em um dos blocos, você citou de parceiros. Tá. Quais são os parceiros que vocês contam? Então, hoje nós temos a APEC, né, que é a Associação dos Contabilistas Profissionais de Contabilidade do Brasil. Já são nossos parceiros desde 2005, né? E através deles nós temos uma parceria com a Junta Comercial do Estado de São Paulo, que faz o serviço de junta comercial que hoje está dentro da Casa do Empreendedor. Tá. Né? Nós acabamos de reformar o contrato para mais 5 anos. Sebrae também é parceiro? Sebrae também é parceiro. Nós temos a FATEC, né? Nós temos a FACFITO, nós temos a Universidade Federal, nós estamos desenvolvendo também uma parceria com a Unifiel. Que assim, a casa começou dia 21 de janeiro de 2014. Né? Tá. E assim, nós já fizemos muita coisa, mas muita coisa mesmo. Só para você ter ideia, nós abrimos empresas no município e através desse serviço, dessa parceria que nós temos, nós atendemos regionalmente também, né? Dentro da casa. Então, para você ter ideia, o serviço da APEC lá, nessa parceria com a gente, eles formalizam uma média de 1.000 contratos por mês em âmbito regional. Bom... É muita coisa. É muita coisa. E pena, porque você tem tanta coisa para nos falar e o meu tempo está assim super curto. Então, de forma bem reduzida, faça uma consideração assim, final para o empreendedor. Tá. Então, a gente já conseguiu cumprir esse objetivo de dar a licença no tempo recorde. E agora, nesse momento, nós estamos desenvolvendo essas parcerias para ampliar esse atendimento que a gente está chamando de sustentabilidade e longevidade da empresa. Tá. Quanto mais informada e bem informada naquilo que ela está fazendo, e quanto mais apoios a gente conseguir reunir para dar para esse empreendedor, para que ele tenha tenha sucesso no seu negócio, a gente acha que ele vai ter mais vida, ele vai ter uma vida mais longa. E se ele vai ter uma vida mais longa, a gente está pensando aí, eu volto no tema inicial, toda a cidade ela será beneficiada porque o desenvolvimento econômico ele vai ser mais sustentável, né? E vai ter, nós vamos ter aí mais prosperidade dentro da cidade. Então, o objetivo final nosso, enquanto gestores públicos,
é sempre o público, né? Você Entendi. pensar na cidade como um todo. Entendi. Né? Bom, infelizmente... Mas estamos à disposição. Se Você precisar para outros temas, com né? certeza. Nós temos muita coisa para falar. E o empreendedorismo, assim, é um oceano a ser conquistado. Era o que eu ia dizer. Pessoal, eu vou programar algumas entrevistas, não só com ele, mas com outros empreendedores, outros envolvidos na casa do empreendedor, cada um trazendo um tema que com certeza vai contribuir aí no dia a dia dos empreendedores. Infelizmente chegamos ao final do programa de hoje. Monção, agradeço a sua presença. Obrigado. E pode ficar alerta que eu vou te chamar outras vezes. E para vocês em casa, agradeço o prestígio, a audiência e espero vocês na semana que vem. Até o nosso próximo encontro. Até lá!